Pacotão de notícias do Galo chegando para você. Tá desligado, não tá sabendo o que aconteceu no dia do Atlético? Depois da vinheta, Henrique André com o pacotão de notícias do Galão da Massa. Chegando agora com o nosso pacotão do Atlético. Em sabadão tem duelo contra o Mirassol, hein? Jogo muito importante pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético agora esquece um pouco a Copa Sul-Americana, porque os duelos contra o Del Valle pelas semifinais acontecem apenas no final de outubro, então o momento certo para voltar a focar no Campeonato Brasileiro. O Galo é o primeiro fora da zona de rebaixamento, está a 3 pontos do Vitória. Situação complicada, o Galo com 25 pontos e a 6 jogos sem vencer na Série A. E agora tem pela frente a sensação do Brasileirão. Mirassol com 42 pontos, quarto colocado, vem aí se destacando em vários quesitos, como um dos melhores ataques, uma das melhores defesas, e é um time bem complicado, o time paulista, que, como eu disse, é uma das sensações desta edição da Série A. Está bem organizado e tem poucas derrotas no Brasileirão. Tem o Reinaldo, aquele lateral esquerdo de 35 anos como artilheiro no ano, 9 gols marcados, inclusive no primeiro turno, no jogo em que o Galo empatou por 2-2, fez os gols com Hulk e Rony. O Mirassol, ele fez um gol, um dos gols foi justamente do Reinaldo. Jogo da 6ª rodada, 2-2 no interior paulista. E agora é um time mais encorpado, que tem apenas o Campeonato Brasileiro em disputa, então está descansado e vem para este confronto sabadão na Arena MRV, 21 horas. Horário gostoso, hein? Bom, técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com o Alexander, que foi entregue aos cuidados do departamento médico. O Atlético hoje informou que, de fato, teve uma lesão no joelho, o Alexander. Então ele vai parar, vai fazer um tratamento convencional, não vai precisar, melhor dizendo, de cirurgia, mas é uma baixa importante. Já não tem o Thomas Coelho, né, que só volta em 2026 pela lesão no tornozelo. Então péssima notícia para o Sampaoli, mas que tem 2 retornos. Júnior Alonso e Natanael, que não puderam enfrentar o Bolívar, já que estavam suspensos na Copa Sul-Americana, voltam a estar à disposição para este confronto no Brasileiro. É o seguinte, o Bernard, ele estava com um inchaço no rosto, não sei se vocês perceberam, porque recentemente ele tirou os 4 sisos. E ontem esse lugar começou a ficar inflamado, começou a sangrar, e ele mesmo assim foi para o jogo, foi acionado justamente no lugar do Alexander. Conseguiu jogar a partida inteira, aos 45 minutos fez o gol, mas depois do jogo estava bem inchado. Ele está passando por exames nesta quinta-feira para saber se vai precisar repousar e se pode enfrentar ou não o Mirassol. Então, neste momento, o Bernard é dúvida para este confronto. E eu estava falando da Arena MRV, né? Porque o Atlético bateu uma marca bem expressiva no estádio. Após o show da torcida, mais de 34 mil pessoas, alcançou a marca de 1.800.000 torcedores desde a inauguração do estádio em agosto de 2023. É gente pra caramba, hein? O Atlético ultrapassou, tá com 1.816.000 pessoas, mais uma marca bem expressiva para a Arena MRV, que será o palco dos 2 próximos confrontos. Sábado contra o Mirassol, 9 da noite, e terça-feira contra o Juventude, às 9h30 da noite. É o Galo Noturno. Nessas 2 próximas partidas, o Atlético manteve a promoção que ele usou no jogo contra o Bolívar também para estes 2 próximos confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Sampaoli vai tentando montar o time, vai ter que mexer mais uma vez na equipe e com aquele desafio, né? Melhorar principalmente o sistema ofensivo. O Galo sofreu muito também contra o Bolívar até achar um golzinho. E agora pega a sensação do Campeonato Brasileiro, gente? É um jogo mais difícil que o outro, mas faz parte do futebol, da vida do Galo. E essa vitória no Campeonato Brasileiro vai ser muito importante para começar essa reação, né? 6 jogos sem vencer, passou da hora do Galo apagar essa luz vermelha que está acesa e o risco de rebaixamento, mais uma vez, assim como foi no ano passado, ele vai batendo a porta do Atlético. Para mim, a principal missão de Jorge Sampaoli é começar essa reação na Série A
do Campeonato Brasileiro. Bom, então é isso. Continue ligado. O Bernard chega ao seu terceiro gol na temporada e o Gustavo Scarpa, Cirilo, a 11ª assistência em 2025 com o Atlético. Lembrando que os jogos contra o Independiente Del Valle serão nas semanas de 21 e 29 de outubro. Estou citando principalmente aqui a terça-feira, Cirilo, porque é bem possível que os jogos sejam na terça. Normalmente a terça-feira é o dia de jogo do SBT, que agora só tem o Atlético como brasileiro para transmitir nos jogos da Sul-Americana, né? Então bem possível a gente estar apostando que seja na terça-feira o jogo do Atlético contra o Independiente Del Valle. Como os equatorianos vieram da Libertadores, em todos os mata-matas eles decidem fora de casa. Então primeiro jogo no Equador, segunda partida em Belo Horizonte, 4,5 milhões de reais na conta e o reencontro marcado com Juan Casares, né? Juan Casares bateu o pênalti ontem, inclusive. E com Jairo Campos, que está na comissão técnica. Jairo Campos. O Casares fez um pouquinho mais de história do que o Jairo Campos. Só um cadinho só. Tô brincando, foi muito mais. Panzi, vamos lá. Sobre o jogo de ontem, motivos para preocupação, evidente, né? Porque a atuação longe do ideal, mas como eu disse a você na abertura do programa, melhor observar os defeitos classificados do que eliminado. Motivos para preocupação são muitos, né? Mas há motivos também para esperança do torcedor, principalmente uma volta de confiança dos atletas. Do Bernard, que marcou o gol, mais uma assistência do Gustavo Scarpa, né? Em sequência já são 4 assistências. No confronto contra o Bolívar foram 3 assistências do Gustavo Scarpa, lembrando que teve a pro Igor Gomes no jogo contra o Santos. Dos poucos que vivem um bom momento com a camisa do Galo. Ontem o Igor Gomes começando como meia e fazendo o papel de segundo volante. Acho que pode ter até uma sequência nessa função com a lesão do Alexander. É uma possibilidade para o Sampaoli para manter ali uma saída de bola com um pouquinho mais de qualidade, né? Ainda que não seja muita. Mas há pontos para trazer um pouquinho de esperança para o Sampaoli, para o elenco, trazer principalmente a confiança que esteve muito ausente. Mas é aquilo que a gente falou, o Atlético precisa melhorar muito, Cirilo. Muito mesmo. Dos jogos que eu comentei, o primeiro tempo ontem contra o Bolívar foi o pior que eu vi. O desempenho muito ruim, muito preocupante. Na segunda etapa, o Sampaoli fez ajustes, o adversário cansou também, foi muito intenso na marcação, subiu marcação, pressão para dificultar a saída do Galo. E no segundo tempo o Atlético achou um pouquinho mais de espaço, entendeu um jogo de bola mais longa nas costas da última linha defensiva do Bolívar. O Biel entrou bem, acho que pode ser também um ponto positivo para a sequência do Atlético na temporada, mas o que importa mesmo, o que ficou ontem, é a classificação. Mata-mata, você vence, você ganha, não importa como, você se classifica e não precisa dar show. Quando é preocupação, o Panzi citou lesão do Alexander. Lesão ligamentar, viu, Cirilo, no joelho do Alexander. O volante do Atlético deve parar por cerca de 4 semanas. Essa é uma estimativa que a gente faz. Afinal de contas, o clube não revela o grau dessa lesão, né? Então, dependendo da recuperação, que será conservadora, o Alexander pode perder aí 1 mês de jogos do Atlético. O que aconteceu? Aos 14 minutos do primeiro tempo, ele se choca com o Robson Matheus, meio-campista do Bolívar, e imediatamente vai ao chão. O doutor Rodrigo Lasmar faz ali aquele movimento clínico para saber se tinha alguma ruptura de ligamento e observou que não tinha. Então, ele levanta o Alexander e na beira do campo ele continua fazendo os testes. Aí é que o Alexander sente, não consegue ficar de pé e é substituído ainda aos 16 minutos pelo Bernard. E volante que voltaria de suspensão para jogar no Campeonato Brasileiro no fim de semana, agora se torna o novo desfalque do técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli que ganha de volta as opções do Natanael e do Alonso, que cumpriram suspensão na Copa Sul-Americana e agora vai ter que lidar com essa situação no meio-campo. Lembrando, hoje foi dia de regenerativo, então difícil estimar, né, o que acontece nesse tipo de treinamento. Afinal de contas, muitos dos jogadores que atuam por mais tempo na partida, eles ficam apenas em atividade na academia. Foi o caso do Bernard. Bernard com essa inflamação aí no dente ciso, ele fica como dúvida para o jogo também no fim de semana. Fato é que no sábado, 9 da noite, contra o Mirassol, e na terça que vem, 9h30, contra o Juventude, mais uma vez promoção com ingressos extras para sócios Galo na Veia. O chamado segue mantido agora para recuperar o time no Brasileirão.
sextou na cidade do Galo com a única atividade do técnico Jorge Sampaoli, reunindo todos os jogadores em campo para montar o time visando um adversário complicadíssimo. A sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol. No primeiro turno, Atlético e Mirassol ficaram no 2-2, lá no interior de São Paulo. Agora, a missão do Galo é deter o time que tem uma das melhores campanhas. Está em quinto como o visitante no Campeonato Brasileiro, atualmente o time do Mirassol. Mas o Galo, que precisa melhorar a sua campanha, não só no Campeonato Brasileiro, mas especialmente dentro de casa, afinal 4 vitórias apenas em 9 jogos na Arena MRV, tem ao lado o apoio da massa. Foi fundamental a torcida, né, que não tinha comprado muito a ideia desse jogo de Sul-Americana no início da semana, mas a diretoria anunciou uma promoção com vouchers de até 100% de desconto no ingresso extra, né? E aí lotou mais de 35 mil pessoas empurrando o Atlético para cima do Bolívar, o que pode se repetir para os jogos contra Mirassol e Juventude. Afinal, a mesma promoção será mantida pela diretoria do Atlético. A gente lembra a torcida do Galo que o volante Alexander sofreu uma lesão ligamentar no ligamento colateral medial do joelho direito, depois de uma torção em uma dividida no jogo contra o Bolívar, que o fez ser substituído ainda no primeiro tempo. O volante passou por exames nessa quinta-feira e a reavaliação que apontou essa lesão não trouxe, né, no Atlético boletim informação sobre o grau dessa lesão. Então o jogador pode ficar por até um mês fora de atividades no Atlético. Quem está em vias de se recuperar é o Saravia. Ainda não acredito que para o jogo deste sábado, mas é bem possível que para as próximas semanas ele esteja apto a retomar a sua condição no time e iniciar, né, essa trajetória com o Sampaoli, já que vem de um período mais longo de lesão. Retornam para o Atlético o Júnior Alonso e o Natanael, esses que cumpriram suspensão na Sul-Americana, mas podem jogar pelo Campeonato Brasileiro. Treino sexta, jogo no sábado, atividades domingo e segunda-feira, porque terça já tem o Juventude. Sequência em casa, ao lado da massa, para o Galo. É isso aí, massa atleticano. O Galo já tem vida difícil no Campeonato Brasileiro, partida contra o Mirassol, né? A sensação do Campeonato Brasileiro. E o Galo precisa jogar o fino da bola para conseguir sair aí com resultado positivo dentro da Arena MRV. Vai ser um duelo complicado, mas vamos aí junto para empurrar o Galo para mais 3 pontos no campeonato e se desgarrar ali da turma de baixo, né? Será uma partida muito complicada pelo que vem demonstrando a equipe do Mirassol, mas já dá para acreditar aí que o Galo vai conseguir esse resultado positivo e começar a surpreender no Campeonato Brasileiro.